Olá! Hoje nós vamos no Desafio de Gestão conversar com uma pessoa que tem uma especialização gigantesca nessa área. E qual é a área, né? Nós vamos falar sobre, principalmente, educação infantil. Nós vamos falar com Luciana Siqueira de Miranda, pedagoga, psicopedagoga, especialista em coordenação pedagógica, saúde da família, uma mestrada também nesta área, qualificações e formação não faltam para a Luciana. Mas a Luciana tem uma qualificação que eu gosto muito de lembrar. Ela foi a primeira secretária nacional da primeira infância, tá? Por 3 anos, né, no governo do presidente Bolsonaro. Quando eu fui para o Ministério da Cidadania, eu tive a honra, né, e o prazer de poder conhecer, trabalhar, conviver e construir muitas coisas em relação à educação infantil. Ela coordenou também o programa Criança Feliz, né? E nós temos muitas histórias e muitas experiências para compartilhar com os prefeitos, com os vereadores, com os secretários. Por quê? Porque no Desafio de Gestão, nosso objetivo é poder levar novas ideias, fazer com que haja um olhar mais atento para determinadas áreas da administração pública. E quando a gente pensa em prefeitura e a gente olha para a educação infantil, essa é talvez uma das, talvez a mais importante das atribuições de uma prefeitura, porque nós estamos falando do presente e do futuro da vida das crianças, ou seja, para que elas possam ter presente e futuro, elas precisam ter, desde o ventre materno, uma atenção toda especial para que elas possam desenvolver, ao longo dessa fase vital da nossa vida, todas as capacidades intelectuais, cerebrais, de inteligência, de capacidade cognitiva, né? Todas essas ferramentas que vão fazer a diferença se esta criança no futuro vai ter maior ou menor sucesso na vida. Então, chega de eu falar aqui, eu já coloquei aqui a moldura, né, de por onde vai andar o Desafio de Gestão hoje, e eu queria dar as boas-vindas para a Luciana Siqueira, que é essa figura maravilhosa que vocês vão conhecer agora, e pedir para ela falar um pouquinho de como ela enxerga a educação infantil e como que ela vê os primeiros 3 anos, né, que em um grande número de prefeituras as crianças não estão nem perto da escola, né, e como ela vê depois a fase da escolarização, né, ali com maternal 1 e 2, jardim nível A, jardim nível B, né, até que chegue lá para a alfabetização. Então, a palavra agora é tua, minha querida amiga Luciana Siqueira. Muito obrigada. Nossa, eu me sinto muito honrada de poder contribuir, ministro, fazer esse trabalho aqui com o senhor, falando sobre a importância, né, dessa fase da vida, que é a primeira infância, né, falando sobre educação infantil, falando sobre a importância dos gestores olharem para essa fase da vida, né? Eu tive essa experiência maravilhosa de poder trabalhar ali com o senhor no Ministério da Cidadania, né, que tinha um carinho todo especial lá pelo nosso programa Criança Feliz. Uma coisa que a equipe que trabalhava comigo muito se admirava é que o senhor sempre fazia aquelas reuniões mensais conosco, né, para pensar sobre a pauta da primeira infância, para inovar, né, para fazer com que a política pública chegasse com mais qualidade ali ao público, né, às famílias vulneráveis brasileiras. E assim, para mim foi uma experiência que não tem, né, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Então, eu me sinto muito honrada de poder contribuir aqui, e grande parte do meu conhecimento relacionado a essa
Essa pauta veio da experiência do Ministério, né, que fez com que eu debruçasse ainda mais sobre a primeira infância, sobre as políticas de políticas públicas voltadas para a criança nessa fase, tanto da educação, da saúde, como da assistência, né, e principalmente também a atuação do psicopedagogo, que é a minha área, né, frente a essa criança em desenvolvimento ali nos seus primeiros anos. Então, assim, eu acho que a gente pode começar falando que para se trabalhar com a primeira infância, é importante que eu posso começar, né, já a falar? Posso? Bom, é importante que, no planejamento do gestor, já tenha no orçamento, né, o valor destinado para o investimento nessa fase da vida, né. É importante também um plano municipal para a primeira infância, né, porque a gente sabe que nada anda se a gente não tiver um planejamento, se a gente não olhar adiante, se a gente não traçar metas, né, que sejam, importantes e que são, viáveis para a gestão, né. A gente sabe que muitos gestores dizem: "Ah, como é que eu vou começar a investir em primeira infância?". Comece fazendo isso, colocando no seu orçamento um valor destinado para essa pauta, né, criando um comitê intersetorial para a primeira infância, isso é super importante, ou seja, representantes de cada pasta do município que tem envolvimento com a primeira infância, né. Então, direitos humanos, assistência social, educação, saúde, meio ambiente, tudo isso é importante, que esse comitê tenha um representante de cada pasta dessa, né, para que esse comitê faça com que, as discussões, a priorização dessa pauta seja viável ali naquele município, né. Então, a gente começa por aí. Outra coisa importante que a gente, aí vamos falar da questão da assistência, saúde e educação, né. Aí vamos falar sobre a educação, sobre a importância da formação dos profissionais que vão atuar com a criança na primeira infância, né. A gente sabe que, a educação infantil, ela, a princípio, ela era assistencialista, né, ela focava mais no cuidado, que era aquela atenção básica ali, limpeza, a higiene da criança, o cuidado para a criança não se acidentar. Então, foi ali no período da Revolução Industrial, né, depois com a entrada da mulher no mercado de trabalho, isso ficou mais, forte. Então, as crianças, elas iam para a creche mais com esse olhar, né, elas iam para serem cuidadas, certo? Não tinha o objetivo educacional, né. E aí, com o passar dos anos, isso foi se modificando. Inclusive, ministro, eu tive essa experiência no meu município, de ter feito essa transição dos centros infantis, que ficavam alocados na assistência social, para a pasta da educação, né. E o que foi preciso fazer? Foi preciso, reestruturar, né, todo o trabalho dos centros infantis, fazendo um projeto político-pedagógico, capacitando os profissionais, né, porque a gente sabe que é muito, é algo que eu, assim, tenho cuidado de falar, mas que eu falo com muita, eh, como é que eu posso dizer? Com muita clareza, é a questão da formação. Luciana Siqueira, esse receber, né, ou promover através de um programa municipal a atenção às crianças de 0 a 3 anos, né, ou seja, nessa fase fundamental. Por que é importante para uma prefeitura que já cuida hoje, né, a partir dos 3 anos, né, nas estruturas normais da educação infantil, por que é importante ela ter programas, de atendimento, domiciliar, preparação da família, das crianças, para que as crianças sejam adequadamente estimuladas? Por que isso é importante? Aonde que isso vai mudar o desempenho escolar e nas vivências dessa criança? Por que é importante ter um programa de atenção às crianças de 0 a 3 anos de idade? Certo. Bom, então a gente pode começar falando sobre James Heckman, né, que foi prêmio Nobel de economia,
né? Porque ele desenvolveu uma pesquisa onde, com o grupo dele, ele mostrava o quanto que é vantajoso se investir nas crianças de 0 a 6 anos de idade, o resultado que isso traz para a sociedade a nível de saúde e desenvolvimento da criança, né? E James Heckman era economista, né? Então a gente percebe que de uns anos para cá, várias áreas de estudo vêm falando sobre a importância da primeira infância, né? Então James Heckman, ele fala o quê? Que é mais importante, é mais vantajoso investir numa criança de 0 a 6 anos de idade do que investir na bolsa de valores, né? Então, ele mostra a importância, o resultado que isso traz para a sociedade com relação à pessoa, né? A pessoa em desenvolvimento, porque a criança ela é um ser em desenvolvimento. Então, se essa criança ela for bem cuidada, se ela tiver interações sociais saudáveis, se ela tiver estímulos nesses primeiros anos de vida, ela vai desenvolver suas potencialidades, né? Além de que será um adulto saudável emocionalmente, né? Capaz de se integrar na sociedade de forma fácil e importante para que esse sujeito trabalhe, produza, né? Seja um ser com todo o seu potencial de aprendizagem desenvolvido, né? Então, a gente vai para as áreas de estudo, a pedagogia, a psicopedagogia, a neurociência, a economia, a própria medicina, né? A gente tem médicos, muitos médicos que falam sobre a importância da primeira infância, inclusive o Osmar Terra, né? Que é pediatra gaúcho também, não é isso, ministro? Que também fez um trabalho e também fala bastante, mostra bastante a importância dos cuidados nessa fase da vida. E qual é a perspectiva que a gente tem quando a gente investe na criança, né, nos seus primeiros anos de vida? A neurociência fala que a criança até os 3 anos de idade, ela tem uma neuroplasticidade muito grande, uma neuroplasticidade cerebral muito aguçada, né, porque ela está ali formando as suas estruturas, né? Então, nessa fase da vida, tanto as interações sociais, né, saudáveis, responsivas que essa criança tiver, quanto estímulos para a linguagem, motor, social, né? Essa criança ela vai desenvolver com muito mais facilidade. Por quê? Porque nos seus primeiros anos de vida, o que ela desenvolver ali serão pilares para o restante da vida, né? Então, se essa criança ela tiver uma primeira infância saudável, né? Se ela for uma criança que ela não viver em ambiente tóxico, de violência, mas for uma criança que tiver uma boa alimentação, tiver um pai, uma mãe ou um cuidador, né? Porque muitas vezes essa criança ela é cuidada por outros parentes da família, por às vezes pessoas que não são da família. A gente sabe que a situação das famílias vulneráveis no nosso país ela é assim, né? Infelizmente, nem sempre a criança ela tem a oportunidade de, nesses primeiros anos de vida, ser cuidada pela mãe, pelo pai, o que seria o ideal, né? A gente sabe disso. Mas o que importa é a qualidade dessas interações, né? Então, aí, numa perspectiva de olhar para a educação, ministro, o que é muito importante a gente perceber? Que nós vivemos uma época onde as crianças elas entram na escola, elas vêm, né, da educação infantil, entram na escola e, na maioria das vezes, elas apresentam dificuldade no processo de alfabetização, certo? Muitas delas chegam ao 5º, 6º ano analfabeto funcional, né? Até 8º, 9º ano eu já vi, né? Crianças que não conseguem desenvolver. E a gente teve na época da gestão Bolsonaro a Secretaria Nacional de Alfabetização, né, sob a gestão do professor Carlos Nadalim, que fez um trabalho maravilhoso, criou a política pública de alfabetização baseado em evidências científicas, né, mostrando a importância do estímulo à linguagem. E ele criou um programa que era o Conta Pra Mim, que rodou junto com Criança Feliz, levando livros, né, para dentro das casas das famílias vulneráveis brasileiras, para que elas entendessem a importância de ler com seus filhos, né, de contar histórias, de fazer com que essas crianças tivessem acesso a livros. Por quê? Porque é assim que a gente forma leitores. A criança ela não só aprende quando ela está na escola, ela aprende
nos seus primeiros relacionamentos ali, nos seus primeiros anos de vida, ela aprende com a família, em casa. Então, o fato da mãe interagir com essa criança, conversar com essa criança, ler para essa criança, cantar com ela, isso tudo faz com que a criança adquira repertório de linguagem, né. E era isso que o professor Carlos Nadalim tentava mostrar, que as nossas crianças vulneráveis, elas saíam perdendo. Por quê? Porque os pais, eles não tinham essa percepção de que a criança precisava ter essa interação com os livros, um momento de literacia familiar que a gente chama, que é aquele momento onde a família lê com a criança, onde a família conta histórias para a criança e pede que a criança depois reproduza essa história, né. Então, tudo isso, são estímulos e ações que são importantes para que quando essa criança chegue na escola, porque a gente tem até os 3 anos de idade, que é a creche, né, depois a partir dos 4 anos a gente tem a educação infantil propriamente dita, que aí vai infantil 2, aí depende da nomenclatura de cada escola. Aqui eu trabalho hoje é infantil 2, né, que são as crianças de 2 anos, a infantil 3, infantil 4 e infantil 5, e depois vai para o primeiro aninho, né. Então assim, essa fase dos primeiros anos ali, elas são super importantes para a criança, né. Então isso vai refletir no desenvolvimento que ela vai ter por toda a vida. Então, a qualidade do leitor, né, que a gente vai formar. Porque uma coisa, Luciana, que eu também aprendi no nosso período lá, né, é que nessa fase etária do 0 até os 3 anos de idade, é onde se desenvolve, todo o potencial, da inteligência da criança, tá. Tem aquele célebre exemplo, né, que o médico e deputado e ex-ministro Osmar Terra falava: se tu pegar uma criança, né, de 3 meses de idade, né, que enxerga perfeitamente no olho direito ou esquerdo, tamponar ele, né, botar um tampão aí de pirata, né, é claro que ninguém vai fazer isso, mas a criança, ela fica cega daquele olho, porque ela durante aqueles 2 meses, ela não desenvolveu as conexões, né, que ela deveria ter desenvolvida, porque neste período que ela tem essa neuroplasticidade, né, onde se desenvolve todas as conexões, né, dela. Como esse exemplo do olho é para chamar a atenção de quanto é importante a adequada estimulação. O programa Criança Feliz era um programa que mandava pessoas que nós, no teu período lá, capacitamos, criamos, né, toda a metodologia de formação. Então, a prefeita que quiser criar um programa municipal desta ordem, a gente tem à disposição, a Luciana tem à disposição todo o material, né, orientativo de como é que se faz essa formação, de acordo com cada fase etária, eu me lembro, né, que tipo de atividades devem ser desenvolvidas, né, pelos visitadores, né, na casa das famílias. E por que eu falo isso? Porque hoje uma das medidas são as provas nacionais, né? Então vamos lá, qual é o índice do IDEB do município? Não é isso? Agora tem como é o Sistema de Avaliação do Ensino Básico, né? O SAEB, né? Então, muitas vezes as crianças chegam lá, e crianças que não passaram por esse processo de estimulação, ativação, né, e desenvolvimento durante o 0 aos 3 anos e depois até ela chegar na escola, né, lá com 5 anos, né, e 10 meses, o que acontece? Essa criança pode ter, se ela não sofreu esse adequado assistência, trabalho, estimulação, ela vai ter um desempenho, ela vai chegar com uma capacidade de aprendizado, não é 5 vezes, 50 vezes menor, né, do que uma criança que teve, pela sua família, pelas atenções, ou inclusive pela questão da formação, né, educacional da família, que estimulou a outra criança aprende rapidamente, a outra criança se alfabetiza rapidamente, e esta outra criança
ela tem imensas dificuldades. Por quê? Porque ela não teve no tempo certo, e há um tempo para isso, é de 0 a 36 meses, para fazer esse trabalho necessário de fazer com que a neuroplasticidade delas permita, ao ser adequadamente estimulada, que ela aumente a sua condição de inteligência e a sua compreensão cognitiva, o que vai fazer com que o aprendizado dela resulte numa boa coisa, não é isso? Isso, exatamente. Um sujeito que consiga, né, produzir, trabalhar, se desenvolver, ter uma sua caminhada acadêmica de sucesso, né, porque todas as crianças têm essa possibilidade, só que muitas vezes ele é tirado, né, por essa falta de estímulo nessa fase aí, que é a fase primordial. E por que que é importante falar disso? Porque muitas vezes as prefeituras, o administrador, ele está lá pensando na grande obra, né? Ah, eu vou fazer uma praça nova, eu vou fazer um pontilhão lá no interior, eu quero asfaltar o acesso do distrito, não sei o quê. Ok, isso é importante? Sem dúvida nenhuma. Agora, o que vai mudar o destino das pessoas daquele município é o que as crianças, depois primeiro bebês, depois criança, depois jovem, depois adultos jovens, vão poder fazer ou de desenvolvimento através do empreendedorismo ou através da inovação, é o que eles vão poder agregar à vida daquela comunidade, né? E se nós não tivermos as crianças adequadamente atendidas, e o que que acontece? Principalmente nas famílias de baixa renda, não tem a cultura de que a educação é um valor. A educação, muitas vezes, para as famílias de baixa renda, é um peso. Ou então, ela encontra um caminho para comer, o seu filho ou a sua filha comer. Em alguns momentos, é triste dizer essa palavra, mas é uma forma de se livrar da criança naquele período, para que permita que a mãe possa fazer alguma outra coisa, seja lá o que for. E o desconhecimento de como a adequada estimulação faz diferença, e era isso que eu queria que tu explicasse um pouquinho, porque as pessoas não têm essa informação. Elas não sabem que ali, né, elas se satisfazem com a criança quietinha, dá um brinquedinho, fala lá com uma tia, com uma avó, com uma vizinha, paga, por exemplo, 40, 50 reais para essa vizinha ficar com a criança, leva os alimentos, e aí a mãe vai trabalhar, e quando volta está cansado, só quer saber de se livrar do neném, depois que tem 1 ano e meio, 2 anos, que já começa a interagir, aí já liga a televisão, ou já bota no celular, e essa criança vai ser o quê? Que resultado ela vai ter? É por isso que eu queria que tu explicasse um pouco para os prefeitos, para os secretários, como é importante e como fazer para ter um corpo de visitadores que vai, né, nas casas, principalmente de baixa renda, para poder fazer com que essas crianças tenham uma chance de ter sucesso na vida. Sim. Uma das coisas que, me encantava, né, me encantava no programa Criança Feliz, eu vou dizer me encantava, porque hoje, eu creio que o programa não é o mesmo, né, mas uma das coisas que nos encantava, né, ministro, quando a gente teve a oportunidade de ter o programa nas mãos, eh, é a possibilidade da quebra do ciclo de pobreza no investimento na primeira infância. Certo? Então, assim, se eu quero que no meu município as minhas crianças aprendam e elas, não só aprender por aprender, mas aprender para se apropriar daquilo ali, porque conhecimento é poder, a gente sabe disso, né? Então, para que essas crianças aprendam, para que elas se desenvolvam, para que elas consigam chegar ao mercado de trabalho com a mesma possibilidade que qualquer outra criança de outra classe social, né, porque isso é o que o programa possibilita, né, são crianças que vêm de famílias, vulneráveis, né, onde muitas vezes o pai e a mãe trabalham e essa criança fica, eh, se delega ao cuidado dela a terceiros, e essa criança, se desenvolve sem nenhuma qualidade de estímulo, nenhuma qualidade de interação, né, e o programa Criança Feliz, ele
traz a proposta de um visitador, uma pessoa com formação para essa visita, né, que isso foi uma das coisas que a gente se preocupou muito, de formar esse pessoal, de transmitir conhecimentos que seriam importantes para ele. Inclusive tem aqui um dos manuais que a gente deixou, né, que é o de visitas das crianças 0 a 36 meses. Aí tem o manual da visita gestante, tem o manual do multiplicador, tem o manual... Então, a gente proporcionou algo concreto, didático, para que esses visitadores pudessem realizar essa visita na casa das famílias, né, mostrando para essas famílias o quanto que é importante esse investimento de tempo, de cuidado, de interação com a sua criança. Então, esse visitador, ele ia para dentro da casa das famílias e ele não levava só uma sugestão de atividade com materiais que a família tinha em casa, né, para interagir com a sua criança, para trabalhar a questão da linguagem, da socialização, da parte motora, não. Ele também perpassava o seu olhar diante da vulnerabilidade que aquela família tinha, e ali ele fazia o trabalho que a gente dizia que é tão importante, que é o olhar intersetorial, né, que é ver as necessidades que aquela família tinha e fazer os devidos encaminhamentos para a rede, para a própria rede de atendimento ali do município, né? Por exemplo, certa vez eu tive a oportunidade de visitar uma família onde naquela casa tinha uma mãe com 3 filhos, né? Um bebê, uma criança com hidrocefalia, né? Uma criança na educação infantil, uma criança no ensino fundamental e uma idosa. E essa mãe tinha que lidar com todas essas realidades no seu dia a dia, de cuidar de uma pessoa idosa, uma criança com hidrocefalia. Olha o nível, né, de vulnerabilidade dessa mulher, né? E aí a gente chegou lá para fazer essa visita e dali a gente já saiu com um encaminhamento para uma escola de educação infantil para aquela criança, da educação infantil, um acompanhamento do Criança Feliz, a criança já tinha, a criança BPC, né, que a gente fala, e o encaminhamento para aquele idoso, para um acompanhamento, né, que o próprio município muitas vezes tem. Às vezes, a maioria dos municípios, né, tem um acompanhamento para a pessoa idosa. Então, para contribuir para que aquela família, né, vivesse de forma harmoniosa, porque eram muitas demandas só para ela, né? Uma mulher, eu acho que 30 e poucos anos, 36, 37 anos mais ou menos. Então, assim, imagine a perspectiva, né, daquela família, com toda essa, né, vulnerabilidade lá presente. Então, assim, o visitador ia com esse olhar, né? Então, assim, era uma pessoa diferente na sua casa para te trazer informações que eram importantes sobre a primeira infância, mas também contribuir para o encaminhamento de outras demandas que aquela família pudesse apresentar. Então, nós tínhamos, ministro, cerca de 25 mil profissionais trabalhando no Criança Feliz, né, quando a gente entregou o programa. Então, esses visitadores, eles eram formados, eles tinham cursos online, tinham cursos básicos que eles faziam, que eles só podiam realizar visita com aqueles cursos, certo? Que era o Guia do Desenvolvimento da Criança, né, e o Guia de Visita Domiciliar. Então, esses dois eles tinham que fazer para poder atuar, e depois eles ficavam com vários cursos disponibilizados para eles fazerem, e também outros que eram presenciais, que também o Estado fazia, né, esse trabalho de formar, o governo federal, nós da secretaria, formávamos a equipe estadual formava o município e o município formava a sua equipe de visitadores, né? Então, era um trabalho gigante, né? Tudo pensando no que a gente mais comentava lá, na quebra do ciclo de pobreza, né? A gente tem a possibilidade de investir nas nossas crianças e fazer com que elas não repitam a história dos pais, né? Não venham com aquela, né, ciclo de pobreza intergeracional que a gente fala, mas que elas consigam aprender, se alfabetizar, se apropriar do conhecimento, porque uma coisa, ministro, que me chamou muita atenção no Criança Feliz é porque, como psicopedagoga, eu sempre soube que a aprendizagem, nós somos seres biopsicossociais, né? Então, a gente não aprende só com uma área. Para que a aprendizagem aconteça, o biológico tem que favorecer, né? O cognitivo
e o afetivo, que é o emocional, né. Então tudo isso entra no processo de aprendizagem. E o programa Criança Feliz, ele trazia essa perspectiva, para que a família entendesse. Esse era o trabalho do programa, era fazer com que as famílias entendessem que os seus filhos poderiam ter a mesma possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento do que outras crianças, né, se eles dedicassem um tempo, cuidado e todo esse processo para que as crianças conseguissem se desenvolver, né, com qualidade, né. Luciana, vencido essa etapa, né, do 0 aos 36, né, que são os primeiros 3 anos de vida, como é que tu vê, né, a a administração e a visão pedagógica, né, para, os próximos anos, né, que são então, o 4, né, e o 5, até que vá para a alfabetização. Eh, que cuidados uma prefeitura tem que ter, né, como é que tu encara essa situação que muitas prefeituras têm dificuldade, elas não conseguem na rede própria atender, como é que tu acha que esse conveniamento deve ser feito, por exemplo, com instituições privadas, né, ou creches, como chamam, ou escolas infantis parceiras, né? Como é que tu enxerga essa situação quando a criança faz 36 meses, que faz 3 anos, e aí vai, vamos dizer assim, para, dependendo da nomenclatura, né, para o maternal, ou para infantil por ano, né, 3, 4, 5. Essa transição, a criança que passa por um programa como Criança Feliz, por exemplo, ela se adapta mais facilmente e mais rapidamente na educação infantil, e depois na educação infantil, se ela teve toda aquela estimulação adequada, o rendimento dela, tu enxerga a diferença? Tu consegue medir essa diferença? Sim, sim. A gente, estava pensando pesquisas para fazer, né, esse levantamento, ministro, não deu tempo, mas assim, a gente tem, outras pesquisas, né, que foram desenvolvidas mostrando o quanto que essas crianças elas, conseguem aprender com mais facilidade, o quanto que elas, porque eu digo assim, que a educação infantil ela é mais importante do que a faculdade, né, seria um segmento que a gente é um segmento da educação que a gente teria que dar total importância, porque é a base, né, é onde a gente está ali. Aí tem um ponto muito importante, mas é muito importante mesmo para o prefeito, para a prefeita, para o secretário municipal, para os vereadores que estão nos assistindo. O conceito é tijolo, concreto, né? Ou uma escola de ensino básico, que é o que cabe ao município fazer, né? Boa, com salão de jogos, com boa estrutura, uniforme, pastinha, mas o que a gente tem que dizer aqui é que se não cuidar direitinho do 0 ao 36 e depois até ela botar o pé na escola bacana, não adianta a escola ser bacana, porque o futuro dessa criança não vai ser modificado, ela vai repetir o ciclo de pobreza da família, porque ela não vai conseguir aprender. Então, eu te convidei para a gente conversar aqui, esse programa, né, que é o Desafio de Gestão, ele é para também levar os prefeitos e os vice-prefeitos e os secretários a olhar de uma outra forma para a educação, olhar de uma outra forma para o seu município. Uma das coisas importantes é que a gente possa construir rampas aonde estas crianças possam ajudar a sua família a sair do ciclo da pobreza. E só vai fazer isso passando por uma escola que tenha qualidade, sim, mas antes, se a criança não foi adequadamente estimulada, por melhor que seja a lousa, pode ser uma digital, como a gente viu na Coreia, pode dar laptop para todas as crianças. Isso não vai fazer com que ela recupere o que ela perdeu. Então, eu quero chamar a atenção aqui dos prefeitos.
Ou a gente cuida bem de estimular as crianças de baixa renda, de 0 a 36 meses, e depois dos 4, 5 anos de idade, no capricho. Não, não tem que ter luxo, tem que ter eficiência, tem que ter inteligência e tem que ter gente preparada para fazer esse trabalho. Isso funciona. Vai acabar com a pobreza no município. Por quê? Porque as crianças vão poder se desenvolver, vão poder aprender e elas vão dar uma outra condição de vida para os seus pais. É isso que vai acontecer. Agora, para isso, precisa olhar com muita atenção para a educação de 0 a 36 e para a educação infantil. E é nessa tecla, Luciana, eu me lembro que nós vimos juntos a apresentação de um trabalho de pesquisa de uma jovem que fez mestrado e ela apontou umas... Pós-doutorado, exatamente fazendo análise e medição de desempenho. Pode falar um pouquinho sobre isso para que os prefeitos possam ter uma ideia de como isso é transformador? Sim, ela mostrando a questão da qualidade, né, das interações das famílias com as crianças, o brincar, a importância do brincar, né, porque muitas vezes as pessoas acham, principalmente adultos, acham que perder tempo, né, brincar com a criança. Então a gente tem teorias, né, que falam da importância do brincar. Então a pesquisa dela trouxe basicamente, eu não estou com ela aqui agora, mas eu me lembro dos índices que ela levantou, né, que foi a interação entre as famílias, a importância que a comunidade dá depois que o Criança Feliz passa, né, por aquela cidade, vamos dizer assim. Criança Feliz chegou para atuar naquela cidade. Então, o que ela percebeu? Que as famílias passaram a interagir mais com as suas crianças, passaram a valorizar o brincar. Eram 5 indicadores, né, que ela falava. Então, assim, mostrando o quanto que o programa traz diferença, né, nessa relação das crianças com as famílias e do Criança Feliz diretamente. E também, outra coisa, a questão das políticas públicas, ministro, que o Criança Feliz também despertava o olhar, né, daqueles municípios para uma qualidade melhor nas políticas públicas. O senhor falou bem aí sobre a importância da educação infantil, que é importante sim, né, ter uma estrutura legal, bacana, mas o mais importante é uma equipe bem qualificada, né, capaz de entender o processo de desenvolvimento da criança, capaz de valorizar esse processo, saber que investir ali é que vai fazer a diferença no desenvolvimento dessa criança. Eu quero lembrar aqui, uma vez eu assisti uma apresentação do Instituto Ayrton Senna, né, liderado pela irmã dele, pela Viviane Senna, faz um trabalho espetacular, e eles começaram a fazer um trabalho de pesquisa no Brasil, porque tinha coisas muito interessantes. Até a prova de PISA, né, que é uma prova internacional, né, e crianças brasileiras do interior do Nordeste, então tinha do Ceará, tinha do Rio Grande do Norte, tinha do Pernambuco, tinha da Paraíba, tinha do Piauí, tinha o quê? Crianças que tinham escolas com desempenho médio semelhante às crianças de Berlim, às crianças de Madrid. Por quê? Aí eles foram pesquisar por quê? Que brasileiros nordestinos, no interior, no agreste nordestino, escolas que não tinham muita condição tecnológica, às vezes as escolas eram bastante precárias. E como é que elas conseguiam, essas crianças, ter desempenho escolar? Sabe por quê? Porque o diretor, que tinha capacidade e ascendência para fazer a motivação dos professores e dos alunos, acabava contribuindo de maneira decisiva para que a escola pudesse repassar os conteúdos, as crianças aprender, reter, ir para uma prova internacional e ter um desempenho como criança alemã. Eu estou usando criança alemã por ser uma referência. A Alemanha sempre teve uma referência gigante em educação, né? Alemanha, França, Espanha, Portugal, né? Eu que hoje vivo aqui em Portugal, nessa experiência de
2 anos e meio que eu já vivo aqui, de estudar e tal, de conhecer uma outra realidade. Eu volto para o Brasil agora em final de junho, então nós vamos estar juntos, né? Vamos fazer um programa ao vivo, né? Mas é muito importante que a saudade está grande. Mas o aprendizado que o Instituto Ayrton Senna fez é de que diretores e professores mobilizados e motivados, não importa muito a estrutura, claro, tem que ser a melhor possível, né? Aí é o conceito colombiano, né? Quando a Colômbia conseguiu vencer o narcotráfico e conseguiu, naquelas grandes favelas de Medellín e de Bogotá, conseguiu transformar a vida das pessoas, levando para as escolas e para os equipamentos públicos a melhor arquitetura, a melhor tecnologia, e isso mexia na autoestima das pessoas e fazia as pessoas valorizar e levantava a autoestima e levantava a expectativa dessas pessoas em relação a encontrar o sucesso. Então, eu estou falando dessas coisas porque são coisas que não são palpáveis. São coisas que não estão cara na cabeça dos políticos. E raramente elas estão na cabeça dos gestores municipais, porque fica sempre pensando no posto de saúde. E a última coisa é a educação infantil, que na verdade, muitos prefeitos já disseram, isso é um peso que jogaram nos nossos ombros. Não, isto é o caminho do sucesso, da felicidade, da prosperidade, da transformação. Um prefeito, uma prefeita é um transformador de vidas. Ele não é um empreiteiro de obra pública. É isso que eu queria que tu enfatizasse. Nós vamos encaminhar para o final aqui essa nossa primeira conversa, teremos outras, mas o quanto é importante esse olhar amoroso e esperançoso de um gestor municipal para as crianças da primeira infância do seu município. Ministro, eu sempre tive uma forma de trabalhar, né, quando eu estava na secretaria. Quando eu queria convencer sobre a importância da primeira infância, primeiro eu sempre trabalhava com o pessoal assim, primeiro a gente sensibilizava o pessoal, ou seja, mostrava a importância da primeira infância, depois a gente vinha com a cereja do bolo, que era o Criança Feliz, porque quando a gente sensibilizava acerca da pauta, quando a gente mostrava que o segredo da transformação de um país está em investir na primeira infância, as pessoas recebiam com mais tranquilidade a proposta do Criança Feliz. Porque o Criança Feliz, ele é um programa que ele não traz tecnologias, coisas inovadoras. As atividades, a prática que o visitador faz com a criança é com coisas que a família tem em casa. Entendeu, ministro? Então, mostrando que para você estimular cognitivamente uma criança, você não precisa de muitas coisas, não. Você precisa de tempo, de amor, acreditar, e com coisas simples você pode fazer a diferença no desenvolvimento daquela criança, né? Então, assim, para um município, o que é importante esse município entender? Que primeiro a gente precisaria sensibilizar as equipes, né? Seria a primeira coisa. Você sensibiliza todos, mostra a importância, para que todos na mesma visão, né, todos com o mesmo objetivo, consigam atuar nas diferentes áreas, né? Por exemplo, a assistência social na sua, a saúde na sua e a educação na sua área. E as outras, né, que é direitos humanos, né, que também tocam lá na primeira infância. Essas outras também têm que estar junto, né? Então, primeiro você sensibiliza o pessoal, mostra a importância, né? Depois você forma eles, você capacita eles para que eles estejam munidos de conhecimento, para que eles aprendam, né? Como é que eles vão fazer, como é que eles vão intervir para possibilitar um bom desenvolvimento para as crianças daquele município. Então, você vai formar as equipes, mostrar para elas o que é a primeira infância, como você faz para que a primeira infância, o que a primeira infância precisa, né, no caso, para que aquelas crianças elas se desenvolvam, elas aprendam e elas tenham uma qualidade, um bom desenvolvimento. Por quê? O que a gente precisa entender?
que quando a gente vai investir na construção de uma casa, comparando a construção de uma casa com a construção do ser humano, certo? Com o desenvolvimento do ser humano. Não é nem construção, é desenvolvimento. A casa, qual é o período que você mais investe? Tempo, dinheiro, qual é? É o alicerce. Né? Então, na hora que você está construindo aquela casa, você faz de tudo para que aquela casa tenha um bom alicerce para quê? Para que ela não venha ruir. Do mesmo jeito é o ser humano. A gente investe ali nos primeiros anos de vida dele, no que diz respeito à saúde, à assistência, à educação, para que aquela estrutura dali surja um ser humano íntegro, né? Um ser humano completo, saudável emocionalmente. Você, gestor, vai investir menos em saúde depois, porque essas pessoas vão ter menos problemas emocionais, elas vão ser menos dependentes químicos, entendeu? E elas vão ser produtivas, elas vão produzir e vão proporcionar qualidade de vida e melhoria de qualidade de vida para a sua família e para a comunidade. Então, é um investimento que ele é assim, a médio e longo prazo. Mas é onde está a possibilidade de transformação. É investir na primeira infância. A criança, é através dos primeiros anos de vida que você vai poder mudar a história do seu município. Se não, depois, tudo fica mais difícil. Né? Até para quem trabalha com terapia, a gente sabe que para você fazer uma intervenção num adulto, é muito mais difícil do que você fazer com a criança. Né? Então, a gente precisa investir ali nos primeiros anos, a gente precisa dar oportunidade a essas crianças, dar a elas meios para que elas se desenvolvam, para que elas tenham qualidade de vida. Né? Eu acho que isso aí é o mais importante. E aí, investir depois numa boa qualificação de professores, para que os professores da educação infantil eles tenham um bom conhecimento, porque uma coisa que a gente vê que é frágil, ministro, que eu ia falando anteriormente, não falei, é a nossa formação, né? A formação do pedagogo, que é aquele que atua na educação infantil, ela é frágil, né? Nós hoje temos faculdades, N faculdades que muitas vezes não formam com qualidade. E às vezes esse professor chega na sala de aula e diz, bom, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Então, assim, isso é muito delicado. Então, existe uma possibilidade para que isso não prejudique, por exemplo, se ele abre um concurso público, os professores vão lá, estudam ali para fazer a prova, passam, mas quando entra lá eles não têm experiência, eles não têm um bom conhecimento. É possível você trabalhar em cima disso? Com uma boa formação. E isso vai depender dos bons gestores. Né? Que o ministro falou bem do diretor, que ele se empolgou, entendeu e foi lá e motivou os seus professores e todos juntos compraram a ideia e seguiram. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa sensibilizar, depois motivar para que a gente consiga transformar a realidade das nossas crianças aí. Bom, Luciana, muito obrigado, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que vamos receber aí, porque vai ao ar na próxima semana, né, o capítulo de hoje, né, que é a educação infantil. Eu acho que é importante deixar aqui para os prefeitos de que o programa Criança Feliz, que começou no governo Temer, passou pelo nosso governo, hoje ele está praticamente descontinuado dentro do atual governo, mas o prefeito não precisa, vamos lá, ele não precisa receber a atenção do governo federal, ele tem condição de desenvolver algo assemelhado, parecido com isso, tão eficiente quanto, né? E a Luciana Siqueira tem toda a metodologia, tem todo o material de preparação e treinamento pessoal, e aqueles prefeitos que desejarem conhecer isso mais a fundo, é só fazer contato com a gente, né? O nosso site é onyxlorenzoni@gmail.com, né? É só mandar um e-mail solicitando informações, a gente entra em contato, né? E depois faz a ponte do prefeito, da secretária municipal, ou do vice-prefeito, ou da vice-prefeita, com a doutora Luciana Siqueira, para que possa ajudar esse município a ganhar escala e, principalmente, transformar vidas, que eu acho que é o objetivo de todo o gestor público, seja ele no nível que for. Então, doutora Luciana,
Muito, 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 muito obrigado. As crianças do Brasil agradecem toda a sua dedicação, todo o carinho, né? E pode ter certeza que será sempre ricamente abençoada a sua vida por essa dedicação e esse amor ao próximo que eu assisti a senhora trabalhando e sei o quantos corações o teu trabalho, da tua equipe transformaram no Brasil. E a gente aqui, modestamente, quer nesse podcast Desafio de Gestão, fazer com que o olhar dos prefeitos se volte para a educação infantil, eles possam entender o quanto é transformador, o quanto é valioso criar esses caminhos que a educação traz, que é uma boa formação traz, mas tudo precisa. A Luciana foi muito feliz que a gente cuide bem do alicerce. O alicerce tem que ser da melhor qualidade. Aí a casa resiste aos bons e aos maus momentos, aos ventos fortes e aos ventos suaves, e constrói caminhos, né, para que a prosperidade bata na porta de famílias que hoje são quase que desvalidas. Então, é através das crianças que essas famílias terão futuro. Só lembrar, o esporte é importante? Também é um caminho. De cada 10 mil crianças que fazem peneira no futebol do Brasil, uma vira profissional. Ah, e a gente, quando vai e cuida da primeira infância, nós fazemos todos, sem exceção, serem campeões. De conhecimento, formação, sabedoria e preparo para vencer na vida. Todos serão campeões na vida. Então, meu prefeito, o que é mais importante? Arrumar um Ronaldinho no seu município, que é improvável, ou fazer com que todas as crianças possam ser Ronaldinhos na sua vida e para a sua família? Com essa mensagem, fica aqui o meu carinho à doutora Luciana, e eu abro aqui o espaço para a sua despedida, doutora Luciana. Ministro, muito obrigado. Para mim é uma honra poder contribuir, aí falar um pouquinho do nosso trabalho, né, no Ministério da Cidadania, que eu acho que foi algo muito importante, foi algo assim que me acrescentou muito como profissional, como pessoa. Então, assim, eu estou aqui muito feliz de poder contribuir e aqui à disposição para servir o nosso povo, né, servir o nosso país sempre que for preciso. E agradeço demais a confiança, viu, do senhor no meu trabalho, e eu espero que eu tenha contribuído, né? E fico aqui à disposição, e Deus abençoe sua vida, que os seus olhos sempre brilhem quando o senhor falar de primeira infância, que eu acho isso fantástico. Muito, muito obrigada. Obrigado, Luciana. Muito obrigado a você que nos acompanha. Semana que vem tem mais e vamos continuar com esse desafio de gestão para fazer com que os nossos prefeitos e prefeitas sejam cada vez mais vencedores. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana.